Fala, meu querido professor Josi, equipe Dascalos. Vamos descobrir como a literatura pode nos ajudar muito na construção de textos sugeridos nas propostas de redação. Para isso, tomamos por base a proposta do vestibular Unicamp 2021. Vejamos, a primeira consideração é que a proposta de redação, as propostas de redação da Unicamp, elas seguem um padrão contemporâneo de estabelecer diálogos interdisciplinares. Por exemplo, para compreender ali a proposta, necessitamos de alguns conceitos básicos, como gêneros textuais, linguagem verbal e não verbal, figuras de linguagem, história da literatura, sem contar com os diálogos estabelecidos com outras disciplinas, como, por exemplo, a história, a sociologia, a filosofia. O seu dinamismo e capacidade de leitura muito influenciará nas decisões e estruturação dos seus parágrafos, das suas argumentações. Vejamos, então, as propostas do vestibular da Unicamp. A proposta 1, ela leva o candidato a supor-se um candidato, um vereador de uma cidade de São Paulo. E neste caso, como em campanha, ele prometeu resolver uma situação polêmica envolvendo a escola que ele estudou. Uma escola fundada em 1965 e que essa escola mantém no pátio duas estátuas de figuras históricas apresentadas como glórias passadas. A proposta também segue que estas estátuas representam um bandeirante, que hoje dá nome à rodovia estadual, que é a Anhanguera, e um missionário jesuíta que fundou a cidade de São Paulo, Padre Anchieta. São duas memórias históricas aí do passado. Só que essas estátuas, embora tenham passado despercebidas por alguns estudantes, em 2020, elas ganharam uma tonalidade aí por inspiração do movimento Black Lives Matter e alguns estudantes começaram a questionar a postura desses que estão homenageados como colonizadores e escravagistas. Então, mobilizaram para a retirada das estátuas do pátio da escola. Outros estudantes manifestaram contra a possível retirada. Existe, então, uma situação que deve ser resolvida e você, como ex-aluno, e agora um candidato, alguém aí que reverbera opiniões, você precisa discutir o assunto na Assembleia Estudantil. Que legal! Para isso, qual o gênero textual que eles pediram que o texto fosse elaborado? Qual a estrutura? Um discurso político. Nesse discurso político, você deve fazer um balanço das duas visões em disputa e assumir uma posição sobre como agir diante do dilema da retirada ou não das estátuas. Bom, interessantíssimo, até porque ele coloca alguns textos aí para fomentar o seu pensamento. Na proposta 1, o primeiro texto, ele rememora o significado de bandeirante do ponto de vista do dicionário Wise, como sendo aquele que abre caminho, um desbravador, um precursor. Seria aí uma introdução interessante para a sua proposta. Agora, a partir do texto 2, ele começa a tomar partido. O texto 2, nós temos aqui um trechinho do Demetrio Magnoli, que atua, na verdade, a favor da permanência da estátua. Ele deixa claro que uma estátua é uma cicatriz da história e que uma estátua erguida no passado, ela não representa uma celebração presente de um personagem ou de uma ideologia, mas, conforme a proposta nos sugeriu, a prova material de que um dia, em outra época, isso foi celebrado. Nos funciona até como um alerta. Então, para aqueles que forem manter a sua opção em permanecer a estátua ali, seria um bom texto gerador esse daqui. Outra coisinha, a número 3, ela traz aqui uma tirinha. Você observe que a tirinha ela exige constantemente a percepção verbal e não verbal.
Tanto que, como característica desse gênero, o primeiro quadro, tá ali, ó, picharam o monumento dos bandeirantes, esses vândalos. Até então, quem está sendo os vândalos aqui? Quem são os vândalos aqui? São os pichadores, associando o vandalismo aos pichadores. Mas no segundo quadro, tudo se esclarece ao notarmos aqui 4 indivíduos, um sapinho ali ainda, indivíduos de etnias diferentes, resgatando o discurso, que na busca cega de riquezas de todo tipo, destruíam aldeias, escravizavam os povos indígenas. Acabou ressignificando o conceito de bandeirantes e atribuindo um novo sentido ao contexto da tirinha. Então agora os vândalos não são mais os pichadores, mas sim os bandeirantes. Este aqui é por exemplo, um texto que pode ser usado por aqueles que estão a favor da derrubada e retirada das estátuas. A número 4 também, o texto número 4, ele traz aqui uma adaptação aqui de Tiago Amparo, que ele nos exorta a que, seja para pô-los em museus, para colocá-los em cemitérios de esculturas, para ressignificá-los quando o valor artístico permite, seja para destruí-los quando o valor for pífio. Na verdade, este texto pode ser usado por aqueles que queiram tomar um lado mais nuançado, mais equilibrado. Vamos cogitar a possibilidade de não destruí-las, mas por que não colocá-las em outros locais, atribuir outros significados, outras explicações, atribuir aulas de história que falem sobre a colonização de índios, de negros, associado a este nome, placas que possam explicar a origem da estátua e permitir ali as diversas interpretações. É uma proposta que poderia ser utilizada por aqueles que queiram equilibrar o discurso. E ainda, a 5, ele desloca um pouco dos bandeirantes e joga para os jesuítas, citando nomes como José de Anchieta e o padre Antônio Vieira. E aqui a gente vai para a literatura. O conhecimento do século XVI, o conhecimento da literatura quinhentista, envolvendo também o padre José de Anchieta, e da literatura barroca, com o conceptista nato, que foi o padre Antônio Vieira, poderiam também ser argumentos a favor da permanência das estátuas em função de um patrimônio artístico envolvendo a produção literária desses indivíduos, né, desses símbolos históricos. Vai de encontro com o texto anterior, no qual nós poderíamos, no caso, transportar a estátua para um local adequado, algum museu, explicasse também esse viés artístico, essa contribuição referida a estes símbolos históricos. E é o que aqui está claro. No entanto, esse texto aqui, ele jogou para um viés mais daqueles que optaram pela retirada das estátuas da escola, porque ele deu destaque aqui para o aspecto político envolvendo os missionários. No caso, a proteção dos índios, né, e o apoio à escravidão dos negros, no caso do Anchieta e do Antônio Vieira, que completou a justificação jesuítica do tráfico negreiro. Esse é o texto que está aqui pelo historiador Luiz Felipe Alencastro. Poderia ser utilizado por aqueles que defendem a ideia da retirada, mas também aqueles que defendem a permanência poderiam utilizar a literatura e levantar aí os pressupostos, as contribuições artísticas que esses jesuítas ofereceram. Tá? Outro detalhe, ainda tenho aqui mais um texto para essa proposta 1, é que convoca os principais motivos dos bandeirantes em desbravar, né, as terras, os pioneiros, como o conceito mencionou. O principal motivo seria a riqueza, a propriedade e a mão de obra. Texto que poderia ser usado aqui por aqueles que optaram em derrubar e retirar as estátuas. Bom, o que nós observamos é o seguinte: você tem que fazer um discurso político. Onde você aprende discurso?
um ótimo começo é ler aí obras filosóficas para que você possa expandir aí a sua capacidade de compreensão de seres, de coisas, como por exemplo a verdade, a vida social. Isso poderia muito ajudá-los na elaboração de um discurso. E um discurso político necessita de polidez, necessita de compreensão das partes, porque você está lidando com aquele que pensa diferente. Lembramos que você está numa assembleia. Espera-se então que as melhores redações daqueles que escolheram essa proposta 1, de ser um candidato e elaborar um discurso, esteja centrado numa boa argumentação para convencer ou pelo menos apaziguar aqueles que pensam diferentes. Podemos então seguir com a outra proposta, não menos importante, extremamente cabível aí aos nossos dias. Olha que surpresa! Geralmente você chega esperando aí uma dissertação sobre algum tema específico e agora você não deixa de dissertar. No entanto, você é o protagonista de novo. Você é o narrador personagem aqui. Porque olha o que a Unicamp propôs nessa proposta 2. Você se encontra em uma situação de vulnerabilidade socioeconômica, que o deixa mais exposto à infecção pelo vírus da Covid-19. E acaba sentindo-se indignado com a negligência do Estado, que não adota medidas sérias e eficazes para evitar que você e outros trabalhadores corram esse risco. Em um ato de resistência psíquica e política, você decide escrever um diário. O gênero agora foi diário. Você tem o costume de escrever um diário? Se não, você já leu alguns autores que optaram por esse gênero diário? E nesse diário você vai registrar o seu testemunho dos acontecimentos extraordinários da pandemia do Covid, para que as gerações futuras possam entender como as decisões políticas de um dado momento são determinadas para a história da humanidade. Este é o tema. Você precisa, no diário, narrar um episódio, narrar um episódio, o tipo textual ali, a narração, primeiramente envolvido, um episódio em que você corre o risco de contrair a Covid-19 em razão do seu trabalho. E segundo, denunciar a partir desse episódio narrado, a necropolítica, como uma forma de organização de um Estado negligente em relação à saúde dos mais vulneráveis. Portanto, você precisa, ao mesmo tempo, narrar um episódio que você sucedeu aí, que você vivenciou, e a partir desse episódio, a resistência denunciar a necropolítica. Bom, a Unicamp, como sempre generosa, começou explicando o que é um diário, que é um gênero textual, geralmente de caráter íntimo, em que nós fazemos anotações, experiências pessoais, cotidianas, e podemos envolver ali o tempo em que vivemos. Ora. Você leu, por exemplo, alguns diários famosos, né? O diário de Anne Frank, o diário de uma favelada, né? Você tem ali Quarto de Despejo, da Carolina de Jesus. Portanto, se você leu essas obras, é mais um indício de que a literatura pode também te ajudar à construção de algumas surpresas como essa. Você precisa, antenado nos acontecimentos atuais, escrever sob uma estrutura que nós chamamos gênero textual, que é o diário. E tanta coisa boa foi proposta aqui, que você pode recordar o conceito de necropolítica, foi disposto para você, baseado no conceito pelo filósofo Achille Mbembe, que questiona os limites da soberania quando o Estado, baseado em premissas coloniais, racistas e capitalistas, escolhe quem deve viver e quem deve morrer. Esse é o conceito de necropolítica que está aqui oferecido, né, para você. E nós temos também que a linha que você carregará, isso daí vem justamente da presença do racismo, essas dificuldades estruturais, né? Como, por exemplo, corpos negros que foram escravizados e hoje não interessam mais para o capital,
são as pessoas que vivem nas franjas da sociedade. A pesquisadora Rosane Borges, né, que associa o racismo, o capitalismo e a necropolítica como situações, coisas inseparáveis. Isso quer dizer que a tua temática tem que gerar algo por esse lado do texto, né, envolvendo aí a parte sórdida, né, e excludente do capitalismo. Uau! Outra coisinha que nós podemos deixar claro aqui é que existe um texto interessante aqui que questiona o vírus como um ente biológico. O vírus em si não discrimina, é o que nós temos aqui de Judith Butler. O vírus em si não discrimina, mas a desigualdade social e econômica que garante a discriminação por esse vírus. Que, inclusive, sociedade que passa a elencar qual vida é passível de luto e qual vida não é passível de luto. Outro detalhezinho que nós vamos extrair aí da leitura de imagens, e que a literatura muito nos ajuda. O texto 3, ele coloca assim, em sentidos opostos, dois homens, um homem negro, um homem branco, ambos com máscara. No entanto, um que saiu de casa aparentemente a bel prazer, para o seu entretenimento, sua atividade física, e outro que saiu de casa para o trabalho. As imagens revelam uma espécie de desigualdade que o texto anterior fomentou. Nós temos aquele que é um entregador, provavelmente de alimentos, compras, para aquele que, porventura, solicitou as compras online, né, e não pode sair de casa, recebe em casa. Isso nos deixa claro que existem pessoas que podem ficar em casa e existem pessoas que não podem ficar em casa. Existem pessoas que saem de casa para o trabalho, existem pessoas que saem de casa a bel prazer, saem de casa para o seu entretenimento. Outra imagem que também explora o recurso verbal e não verbal, este texto 4, onde eu tenho aqui a vida de trabalhadoras que estão ali esperando o seu ônibus, né, o seu transporte, a Rosane, que relata estar registrada há 9 anos, e a Luciana, que nunca teve carteira assinada. No entanto, sequenciando, tenho carteira assinada e no início da pandemia eu ia uma vez por semana, depois 2 e logo voltamos ao normal, que está entre aspas. E embaixo assim, o novo normal deles. O que é o novo normal? O que é o novo normal para o patrão e para o empregado? O novo normal pode realmente estar diferente, estar numa nova rotina para aqueles que estão favorecidos economicamente. Mas para aqueles que mantêm a sua rotina, esse novo normal, aqui a linguagem não verbal é o que nos expõe. Esse novo normal com um trânsito, ônibus lotados todos os dias, aumentando os riscos de Covid, para essas pessoas que necessitam dessa rotina, desse transporte lotado, para eles os riscos de contaminação continuam os mesmos. Não existe novo normal para uma parcela da população. E ainda nós temos aqui o texto final, onde Rui Castro critica a ação do líder, do chefe de governo, da sua atualidade. Ele deixa claro, o chefe de governo, que nega a gravidade de um problema e que desmoraliza médicos, ignora medidas que poderiam inibir a evolução da doença e ainda atribui poderes políticos às vacinas, negando uma cultura de 100 anos. É um texto que poderá ser adotado na sua crítica, na sua resistência. Espera-se que as melhores redações envolvam essa criação da situação narrativa, né, que você vivencia como um ser desfavorecido, um ser necessitado, você está ali precisando trabalhar no meio de uma pandemia, você vai criar essa situação e, a partir dessa situação, adotando os textos geradores, criar aí uma crítica, uma resistência. O que nós oferecemos como literatura? Você que mantém a condição de leitura, leituras clássicas envolvendo, por exemplo, o quinhentismo, com a figura de jesuítas, o barroco também com a figura de jesuítas, você que mantém uma leitura filosófica, uma leitura sociológica,
Você que mantém, por exemplo, essa leitura mais contemporânea, como a leitura de diários, provavelmente você estará muito mais apto à construção, à estruturação desse texto. Portanto, figuras de linguagem, como a ironia presente ali entre aspas, naquelas figuras propostas nessa proposta 2. Nós temos também a figura dos gêneros textuais, nos quais foram pedidos aqui um discurso político e um diário. Para evitar surpresas, então, a leitura diversa, o contato com as obras literárias e a contextualização destes autores com o seu tempo histórico muito nos empodera e nos faz resistir a esse tipo de proposta. É isso aí, meu querido, espero ter colaborado. Um fraterno abraço, valeu!